Olá amigos e amigas da internet, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa de ensinamentos extrafísicos e projetivos. E agora a gente vai dar continuidade às respostas às perguntas que vocês enviaram. Eu vou ler aqui e o Wagner vai responder. Tudo bem? Vamos lá, Wagner, para a primeira pergunta do Luiz Carlos Corsi Magalhães. Se durante a ocorrência da paralisia projetiva não há controle do corpo físico pelo projetor, mesmo através da força da vontade, ele fala que você, em um relato, mencionou isso, como então ocorre a descarga de adrenalina do corpo físico somente pelo fato do projetor sentir medo? Qual o nível de funcionamento das funções cerebrais durante o estado da paralisia projetiva para que ocorram reações físicas? Tá, ele tem uma nota ali também, que ele fala ali... menciona assim, que acompanha as suas palestras, né, há muito tempo, e entre outros autores, conhecedores do assunto da espiritualidade, é uma enorme contribuição e facilidade que ele acaba tendo acesso pela internet, ele acaba pegando esse material, e fica muito grato pelo pessoal que passa esse material, né, e o que mais... E também em alguns grupos que ele participa. Peço gentileza para confirmar o recebimento desse e-mail pela primeira vez que depois você confirma lá por e-mail. Tá bom? Bom, vamos lá, o nome dele é Luiz Carlos? Isso, exatamente. Bom, Luiz, é o seguinte, a paralisia, chamada também catalepsia projetiva ou catalepsia astral, ela ocorre quando o metabolismo cardiorrespiratório está baixo e também quando o padrão de ondas cerebrais está baixo durante o sono. Na vigília, o nosso cérebro emana um padrão de ondas cerebrais beta, que é a vigília física, vai numa faixa de 30 ciclos por segundo até mais ou menos 14. Quando a pessoa entra num estado alterado de consciência, como cochilo, devaneio, alucinação, meditação e tantos outros estados, o cérebro passa para um padrão de ondas alfa, que vai mais ou menos entre 14 e 8 ciclos por segundo. Quando nós caímos no sono inicial, sono menos profundo, mais leve, o padrão de ondas cerebrais, ele vai para o estado teta, que vai na faixa de 7 a 4 ciclos por segundo. E quando nós caímos no sono profundo, que caracteriza ondas delta, o fluxo vai de 3 a 1 ciclo por segundo. Então é claro que desde a vigília até o sono profundo existe uma gradação, só que ela não é estática. A cada 90 minutos, 1h30 mais ou menos, isto mapeado nos muitos laboratórios do sono do mundo inteiro, isso é uma média mundial, não é o que a gente acha, é o que a medicina mostra. Esse padrão ele vai lá embaixo, então até ele voltar e fazer um ciclo completo, leva cerca de 90 minutos, pode ser 80 minutos para um, 100 para outro, a média mundial 90 minutos, para novamente fazer outro ciclo. Como a gente dorme 6, 8 horas por noite, esses ciclos acontecem 3, 4, 5 vezes, dependendo. Então, cada vez que vai para baixo, o metabolismo está lá embaixo. Cada vez que sobe, aproxima um pouco e novamente desce, tá? Por isso que em muitos livros você encontrará a seguinte informação, que é muito difícil uma pessoa ficar fora do corpo mais do que 1 hora. Naturalmente usando a medida de comparação do nosso tempo aqui na Terra. Porque a cada ciclo desse de 1h30, quando o ciclo sobe, de onde quer que você esteja, o cordão de prata traciona você e você sente uma fisgada atrás e é repuxado. Por isso é muito difícil ficar muito tempo fora do corpo. O corpo, de alguma forma, precisa da essência do espírito, o calor vital. Então a natureza já fez isso para obrigar, porque quanto mais longe você estiver em mais tempo, quando você volta, o corpo está enrijecido, está frio, está sem carga vital. E as projeções em que muitas pessoas narram um tempo mais excedente lá fora, né, mais extenso, o corpo humano estava doente, havia alguma situação que alterava, como a presença de mentores, às vezes, mantendo o passo, segurando o metabolismo até que a atividade extrafísica se complete. Então, varia muito. Então, o que ocorre? Você acorda, o metabolismo está baixo, as ondas cerebrais estão baixas, você tenta se mexer, porque é a reação automática quando você desperta. Ao não conseguir se mexer, imediatamente vem um medo absurdo, né? E o que acontece? O medo, ele
causa uma descarga de adrenalina porque é o instinto de sobrevivência diante do medo, é um mecanismo de autodefesa do corpo. Todo organismo físico tem medo de morrer, é o instinto de sobrevivência. Então, diante do desconhecido que causa o medo, uma descarga de adrenalina é básica, mesmo com o metabolismo baixo, porque a mente está consciente daquele momento, o que não está é o cérebro. E naquele instante que você tem esse medo, o estímulo energético passa para dentro do cérebro, as ondas cerebrais alteram e a adrenalina sobe na hora. Então é isso que você está perguntando, ok? É claro que eu explico isso melhor numa aula pessoal, num curso, mostrando gráficos e outras coisas, mas eu creio que dá para entender a sensação da catalepsia. Parece que você está paralisado mesmo dentro de um campo de força. E as pessoas, elas não fazem assim, Jefferson. Estou paralisado, deixe-me observar que é isso. Não, ai meu Deus, quero me mexer. E isso já dá a descarga psíquica, que é o medo, vai ativar o metabolismo, que vai dar a descarga de adrenalina, que vai fazer subir e dar aquela coisa abrupta, batimento do coração acelerado. Aí às vezes alguém chega e fala assim: bem feito, você deitou e não dormiu, desculpa, não rezou, deitou e não rezou, o que deu? E não tem nada a ver, aquela sensação por causa da adrenalina. E aí espero, Luiz Carlos, ter tirado a sua dúvida. Sugestão para você: o melhor livro para você estudar catalepsia chama-se Projeção do Corpo Astral, do Silvan Muldoon, que eu citei num dos programas anteriores de mecanismos projetivos. O livro está esgotado, é da editora Pensamento, mas você acha facilmente em sebo. Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento, Silvan Muldoon, o nome completo, Silvan Joseph Muldoon e Hiriward Carrington, uma literatura clássica na área de projeção. Vamos passar para outra? Vamos sim. A próxima é do Gustavo Kleber Moreira. Bom, meu nome é Gustavo, tenho 24 anos. Alguns anos se passaram, tive algumas experiências de saída do corpo, paralisia do sono, onde eu tive a sensação de levitação. Vi seres no meu quarto e desde então venho procurando saber o que é isso e se já aprendi coisas. Gostaria de saber se a meditação ajuda na abertura dos chakras e quais livros você recomenda para quem quer iniciar nesse caminho, né? Muito obrigado pelos vídeos, vocês manjam muito. Tá. Bom, Gustavo, essa sensação de levitação é muito comum nas saídas do corpo. O corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, tanto faz, não é afetado pela gravidade, porque é um corpo energético de natureza mais sutil. Lembra, o próprio corpo físico é energético. Por quê? Segundo a ciência moderna, matéria é energia condensada, né, Jefferson? E energia é matéria em estado radiante, ou seja, o corpo humano sendo matéria, ele é energia condensada. Então ele é interpenetrado por um campo energético sutil, que se desprende durante as projeções temporárias. Então, esse corpo sutil não é afetado pela gravidade, atravessa objetos materiais sólidos. Mas uma hora, eu vou até falar sobre isso, Jefferson, a capacidade de atravessar um objeto, ela varia de acordo com diversas condições. Isso é muito bom. A densidade energética do corpo extrafísico, que objeto que você está querendo passar, esse objeto é aqui nesse mundo ou é um para-objeto plasmado? Perfeito. Me lembra isso para a gente falar isso? Acho que é fundamental num dos próximos desse programa. Então, esse corpo espiritual, ele é dotado de alta plasticidade, plasma tudo que sua mente pensar, na maioria das vezes toma forma humanoide, mas podendo assumir uma forma mais energética. Então, entenda o corpo espiritual como algo sutil. Então vamos fazer uma analogia. Lembra aquela figura do garotinho brincando antigamente, com um canudinho fazendo bolhas de sabão? Então imagina aquela bolinha de sabão presa e o garotinho soprando e de repente ela se desprende. Tá? Vamos imaginar que o canudinho é o corpo físico e a bolha é o corpo astral, ou seja, a flutuação, a levitação é natural, e ao sair da configuração aqui física, limitada pela percepção dos 5 sentidos, a presença de seres extrafísicos também é possível. Agora, nem sempre, muita gente imagina que vai sair do corpo, vai encontrar 1 milhão de entidades na frente. Não, tem saídas do corpo que você sai, você só está aqui no meio ambiente humano e vai atravessar a rua, é 3 horas da manhã na rua, não tem ninguém na rua. Agora, você vai num ambiente cheio de gente, está cheio de espíritos em volta. Agora, tudo é relativo. De repente a rua está vazia e tem 3 entidades ali, ou de repente você sai e tem um cara no teu quarto, ou não tem ninguém. Então isso varia muito, dependendo de diversas condições, ok? Mas é normal a levitação, que não é levitação, não é o corpo que está fluindo, é o corpo espiritual que está flutuando, e a presença de outros seres do lado de lá, dependendo
da circunstância, tá? Ele pergunta da meditação. A meditação em si, ela não abre os chakras, senão toda pessoa que fizesse meditação estaria com os chakras abertos. Né? Agora, a meditação ajuda a sua mente a permanecer num estado mais estável, tranquilo, equilibrado. E aí, o que ocorre? A gente pode pulsar luz dentro dos chakras, que aí já não é um processo de meditação, e sim de concentração. A meditação é um estado de repouso mental interno, de estabilidade. Uma atividade que exige você fazer isso ou aquilo é um desenvolvimento, e o desenvolvimento precisa de atenção e concentração, que é o diferente da meditação. Então, tudo pode ajudar, mas para ativar os chakras é necessário desenvolvimento energético e vontade e técnica. Recomendo para você dar uma olhadinha no livro Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama, que é um autor japonês. Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Pensamento. Na segunda parte do livro, o Hiroshi Motoyama, inclusive, narra 2 experiências fora do corpo durante a meditação. Uma delas com o chakra cardíaco, a outra com o chakra coronário. Inclusive, esse capítulo que tem esse relato está disponibilizado lá no nosso site, no IPPB, ppb.org.br. Entra, está na seção de livros da editora Pensamento, está lá a capa do livro, Teoria dos Chakras. Clique em cima, vai abrir um artigo sobre chakras e saídas do corpo e meditação, que vai clarear bastante. A gente pode até mais para frente, isso é um tema que talvez necessite explicar, meditação, projeção, yoga, como é que essas áreas se entrelaçam? Porque alguns autores dessas áreas são muito radicais, isso em geral. Então você encontra o cara que é da área do yoga, que acha que desenvolver saída do corpo ou mexer com chakras é um siddhi, uma capacidade parapsíquica que os mestres yogis proibiam, e diziam que era coisa do ego. Imagina, você acorda de madrugada, paralisado, você não fez nada, se sente flutuando, o que tem a ver com o teu ego? Isso é um fenômeno natural que você apenas não estava compreendendo. Agora, ego é a arrogância que as pessoas enfiam em cima desse estudo, que aí impede o despertar da consciência. E por quê? Limita, né? Limita, porque conhecimento não é sabedoria. Aí às vezes a pessoa tem muito conhecimento e se acha bam, quando na verdade ela só é técnica numa área, mas muitas vezes é medíocre em tantas outras áreas. Por exemplo, assim como nós aqui estamos explicando essa temática da saída do corpo. Isso não significa nada, é só um conhecimento. Se a gente, como caráter, como pessoa, não procurar melhorar, não vai adiantar nada estudar essa área, virar um técnico nesse tipo de assunto e um babaca no dia a dia, vamos falar a expressão bem clara, uma pessoa arrogante por outro lado, que acha que sabe muito. Besteira, a gente vai sair daqui, eu e o Jefferson, a gente vai fazer um lanche ali na padaria, primeira coisa que a gente vai fazer é sacanear o balconista, que é amigo da gente. Então, e não vamos achar que o balconista é inferior, porque ele não sabe o que é um chakra, uma projeção, ele é amigo da gente. Então nós estamos 7 bilhões de pessoas encarnadas aqui na Terra, todo mundo aprendendo um monte de coisa. Mas entra lá no site, procura lá, Hiroshi Motoyama, Teoria dos Chakras, você vai gostar. Vai ajudar bastante. Agora vamos para o outro, que é o Vanilson Dias. Bom dia, Wagner. Você tem uma fotinha. O Vanilson, ele esteve aqui numa palestra, tirou uma foto com o Ramo, o meu cachorro aqui junto. Isso mesmo. O Vanilson é muito gente boa, esteve aqui. Ele, se eu não me engano, ele não mora em São Paulo. Ele estava aqui de visita. E aí ele fala que teve a oportunidade de conhecer, viu o teu cachorrinho, está aqui, né, o Rama, né? E que ele se refere às experiências projetivas dele. Ele teve inicialmente aos 15 anos, claro que de uma forma bem simples, né? E com muito medo, e aí o tempo foi passando. E ele também ele foi para a Umbanda, onde que foi dito para ele que ele deveria fazer alguns trabalhos para se livrar dessa condição. Depois eu vou explicar isso. Né? Enfim, desde então parei de ter as projeções. Logo em seguida, depois de alguns anos, voltei a ter, assim como comecei a estudar na época, e comecei a ter sonhos lúcidos, mas nada muito significante. Gostaria de saber se há alguma forma de alimentar novamente as projeções, e essa pergunta também me serve. Às vezes eu faço algumas técnicas, mas não consigo êxitos. Agradeço as respostas, Vanilson Dias. Vanilson, um abração aí para você, viu? O Vanilson, muita gente boa, só tive um contato com ele, mas dá para ver que é um cara com uma vibração boa. Se tivesse aqui em São Paulo, perto da gente, estava aqui estudando junto, colaborando também. Né? Bom, vamos lá. Ele cita a Umbanda. Eu não sei atualmente como está. Eu dou muitas palestras em grupos de Umbanda, grupos espíritas também, em outros lugares, né? Lugares herméticos também, eu dou palestra na maçonaria. Devido à linguagem universalista, eu entro em todos os lugares e passo a informação boa naquele momento.
Então, eu detectei ao longo dos anos, hoje eu não tenho visto mais isso. A Umbanda cresceu muito, se abriu muito, mas durante a década de 70, 80 e meio da década de 90, eu escutei isso. Muitas pessoas me contavam e eu mesmo observava. Tipo, olha, eu estou tendo saídas do corpo e eu estou dentro de um grupo de Umbanda e lá me aconselharam a não fazer isso. Eu vi isso também em grupos espíritas, também, não né? modernos, os antigos, né? Então, é uma besteira isso. Os mentores espirituais levam as pessoas durante o sono para aprendizados e desenvolvimentos no astral, incluindo os mentores de Umbanda. Claro. Muitas mensagens hoje você recebe, né? eu vejo a entidade de Umbanda fora do corpo, como de tantas outras áreas. Me passam um conteúdo legal nisso, e não só sou eu. Outras pessoas que estão dentro da Umbanda também pegam a informação fora e trazem. Agora, existem as pessoas que trabalham na Umbanda e que tem a mente fechada, como tem o evangélico fechado, tem o conscienciólogo fechado, o budista, o espírito, tem de tudo. É um problema da mente humana, não das áreas de radicalizar. Então o que ocorre? Vai ter sempre alguém mais preso ao sistema. Olha, não mexe com isso, porque aquilo é diferente do sistema, né, que ela está trabalhando. Então, não mexe, é melhor você ficar aqui e tal. Isso é limitação, ignorância e medo, claramente falando. E às vezes alguém que está ali dentro do contexto da Umbanda onde você vai, é bam dentro da Umbanda, dentro daquela tradição, mas tira ele para fora para um outro tema, vai ficar perdido. Então muita gente ficou preso só dentro da mediunidade da Umbanda ou dos rituais de Umbanda. Tirou o ritual dela, não sabe o que faz. Chão, né? Agora, isso são algumas pessoas, porque o que eu tenho de amigos umbandistas que são mente aberta e que estão somando outras áreas, e ainda mais a Umbanda, que é universalista, um amálgama de 3 áreas, né, o branco, o negro e o indígena. Imagina, está fechado para isso. Isso é um atraso. Então, Vanilson, não liga porque fala não, uma pessoa radical, tá? Mantém a mente aberta, continua frequentando teu grupo lá, mas mente aberta e vai trabalhando. E esse conselho que eu vou dar agora vale para qualquer um. Esteja dentro de um grupo enquanto você está se sentindo bem ali. A hora que não estiver sentindo, não bateu mais, sai. Vai para um outro grupo que você acha melhor, ou nenhum grupo, e desenvolve sozinho. E não fica com medo daquela que as pessoas vão falar, sua vida vai dar para trás. Vai dar para trás se você paralisar o seu desenvolvimento espiritual. Se você desenvolver em outra área, para lá ou para cá, não vai ser assim, você vai aprofundar. Ele chega aqui a comentar se tem alguma técnica específica que ele pode fazer para ter êxito. Seguinte, para uma pessoa que está tendo um recesso projetivo, por exemplo, como ele e outros, a sugestão que eu dou, leitura específica sobre o tema, né? Por exemplo, o fato de assistir um programa como esse, e veja, e de outros pesquisadores e gente dessa área, Saulo Calderon, um amigão nosso, muito bom, os estudos variados do Luiz Roberto Matos, autor do livro Sanacan, e tantos outros pesquisadores e projetores bons que tem por aí, estudar tudo isso, sempre mantendo visão de conjunto e filtragem adequada, incluindo com isso que a gente está passando aqui. E desconfia de qualquer lugar que disser que só a verdade está ali e que você não deve estudar em outro lugar. Isso eu acho isso abominável, porque a gente tem que ampliar, né? Então, a melhor dica é a leitura, principalmente perto da hora de deitar e dormir pensando no que você leu. Inclusive, eu trouxe 2 livros aqui hoje para indicar, viu, Jefferson? Um deles é o Aventuras Além do Corpo, do William Buhlman, autor americano. O livro saiu em 2002. Gente, um livro espetacular. William Buhlman começou a ter experiências fora do corpo na década de 70, quando ele era estudante de física. E aí ele tinha um olhar mais técnico nas saídas do corpo. Ele procurava mapear os campos energéticos, as condições que levavam ele a sair. Então esse livro é excelente, está esgotado, só se acha em sebo. Isso que eu ia falar. Eu vou colocar no GC também. William Buhlman, Aventuras Além do Corpo. Posteriormente, ele lançou esse aqui, já no finalzinho da década de 2000, O Segredo da Alma, publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento. O autor é o mesmo, William Buhlman. O curioso é que do primeiro livro, onde a abordagem é mais técnica, para o segundo, você vê que o cara deu um upgrade, ele deu uma crescida, e aqui ele já começa a contemplar algumas abordagens mais espiritualistas, sem estar preso a essa ou aquela área, incluindo vários exercícios. Então, este livro aqui tem diversas técnicas, mas eu aconselho a vocês lerem primeiro o Aventuras Além do Corpo e depois O Segredo da Alma, ambos do William Buhlman, editora de ouro primeiro, editora Pensamento segundo. Melhor forma de escapar do recesso, leitura sobre o tema, dormir, isto durante meses,
tá? Para que a pessoa possa estar... Não é só uma coisinha. Não é só uma coisinha. Faz um projeto de meses. Todo dia lê um pouco e dorme pensando naquilo. Tá? E é claro que existem outras maneiras, como a ativação dos chakras, mas isso fica difícil explicar aqui numa gravação curta. Tá bom? Eu também tive um recesso e isso vai me servir também. Detalhe importante, Jefferson. Todo projetora tem recesso em algum momento da sua vida por diversas circunstâncias do próprio momento encarnatório. Às vezes ela está envolvida num trabalho na empresa dela que exige o pensamento dela naquilo, o nascimento de um filho, casamento, vestibular. Agora, o que não pode é dar mole. Dar mole é outra história. Sua vida está estável e você já não lê mais, não busca mais nada e cai na inércia. E aí esse recesso é porque a pessoa deixou, chama-se preguiça consciencial. Então, o ideal e conselho, o resto da vida, na hora de deitar, leia alguma coisa sobre projeção. Toda noite, o resto da vida, seja de que autor for, para ficar com esse tema na mente na hora de dormir. Eu até acho que eu vou complementar com uma coisa que você falou, para deixar o livro do lado da cabeceira da cama. Deixa os livros do lado da cabeceira da cama, só para ser uma sugestão visual. Desde que a pessoa que dorme junto, a parceira ou parceiro, não se incomode. Tem que ter uma conversa, né, para não causar problema. E outra coisa, vai parecer sacanagem o que eu estou falando, mas não é. Eu tinha um amigo no Rio de Janeiro, ele era uns 3 anos mais velho que eu. Então ele casou antes de mim. E ele começou a estudar projeção, ele ia nas reuniões do Valdo Vieira também, né? Era grande amigo meu. Ele se cercava de livros na cama, e a esposa dele, está casada há pouco tempo, um baby doll. O cara nem olhava, só estava interessado no livro de projeção. E ela falava assim, bem, você vai demorar muito? Peraí, mulher, você está me atrapalhando. Gente, com o passar do tempo ela separou. Porque isso é um fanático, tá? Então, quando eu estou falando, ler alguma coisa na hora de deitar, é assim, a janela e porta está fechada, as crianças estão dormindo, já namorou a patroa um pouquinho, vamos dizer assim, ou vice-versa, ou vice-versa, né? Simplesmente você está no momento já de deitar, entrar, aí sim você lê alguma coisa. É isso que eu estou falando, para evitar fanatismo, radicalismo de qualquer espécie, porque isso não tem nada a ver com o tema, isso tem a ver com a própria pessoa dando uma vacilada, né? Com certeza. E aí aparece... A gente tem que viver também o lado da terra. E aparece o Ricardão que não deu nada, vai lá e... Ele vai lá, pimba, né? Pimba, pô, o mantra aí é... Pô, aí leva a mulher embora, você fica com o seu livro de projeção babando, chupando o dedo na cama. E com recesso. E com recesso projetivo ainda, além de não ter a pessoa que gosta do lado. Quer dizer, Dois problemas. E outra, o Jefferson está prestes a casar, ele vai casar agora em novembro com a Vivi. Mas eu sigo esse conselho, mas Tá bom, vamos lá. Então vamos lá. Agora uma pergunta da Shigamori Shin. Ela deve ser japonesa ou chinesa? Chinesa. Shigamori Shin. Wagner, como que as técnicas de visualização criativa funcionam e como elas ajudam na projeção astral? Bom, o Shigamori é o seguinte, você já deve ter assistido o programa que a gente colocou no ar sobre o chakra frontal. Falamos nisso. É claro que existem diversas técnicas de visualização criativa para tentativa de indução de saídas do corpo. Mas para explicar isso aqui, fica um pouco complicado. Se ela não conseguiu ver ainda o programa, que é o último que a gente subiu, que é o 5º, que ela olhe agora, porque já tem uma técnica para ajudar ela justamente nisso. E aproveita, o Shigamori, a dica de livros que eu dei do William Buhlman, dá uma olhada. Eu outro dia indiquei outros 2 livros, e à medida que os programas forem passando, eu vou trazendo essas literaturas e sugerindo, e sempre sugerindo literatura séria, nada de brincadeirinha sem consistência num tema dessa magnitude, né? E leitura de várias áreas, para a gente ter visão de conjunto. E em cada área a pessoa filtra e tira o jeito dela, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Elinondes Barros. Olá pessoal, boa tarde, me chamo Eli. Tenho acompanhado há alguns anos o trabalho do Wagner Borges no IPPB, pelo YouTube. Estou muito feliz pelas pessoas indiretamente que você ajuda e com a minha espiritualidade. Tenho também acompanhado o trabalho do Saulo, aqui lá no IVA, né? E acho muito legal, ele tem um trabalho similar, né? E também com saídas extracorpórea. Por favor, Wagner, assim que possível, faz um vídeo ajudando a alinhar os chakras, pois o que eu tenho já é um pouco antigo e talvez você tenha atualizado a técnica. Uma técnica que possamos fazer todos os dias, na hora do intervalo, do trabalho ou à noite,
ou antes de dormir. Fico muito grato por tudo, sem esquecer do pessoal do Sol do Everest aí, ó. Ai, que bacana, o pessoal do Sol do Everest é só eu. E o pessoal extrafísico, né, claro. E um grande abraço e Deus continue abençoando vocês. Bom, Eli, é o seguinte, entra lá no site do IPPB, ippb.org.br, logo na capa do site, assim, um dos ícones está lá, Bioenergia, Aura e Chakras. Clica, lá tem uma série de textos sobre chakras, alinhamento. Se você não olhou, dá uma olhadinha lá que você vai encontrar muita coisa boa. Como você deve ter visto a dica que eu dei ali atrás do Hiroshi Motoyama, Teoria dos Chakras, livro, né? Também você acha dentro do site. E vamos ver, uma hora que der, a gente fazer alguma sugestão. Né? Chakras é uma das coisas que eu mais pude aprofundar, né? O Jefferson estuda comigo aqui há anos, né? É que assim, externamente, não tem como eu chegar e passar uma coisa como a gente faz pessoalmente. A gente pode fazer um especial. Mas vamos uma hora dessa, tá, gente? Dentro das possibilidades de tempo da gente, vamos ver o que dá para fazer, tá bom? E legal aí, obrigado pelas suas palavras aí carinhosas com a gente. Obrigado, viu, Eli, por acompanhar o nosso material. Heriberto Manuel Moreira. Olá, Jefferson e Wagner. Estou conhecendo agora o trabalho de vocês, olha que legal. E por que não dizer a obra do Wagner? E após assistir alguns vídeos, posso dizer que trata de uma consciência coerente, correta, ética, feliz e laica, humanamente consciente. Queridos, é possível para a grande massa das pessoas, na qual eu me incluo, adquirir lucidez durante as projeções e permanecer nesse estado? Até hoje tive alguns lampejos de lucidez durante alguns sonhos, porém nada significativo. Essa faculdade de fazer a projeção astral de forma consciente já nasce com o indivíduo, como Wagner, que faz desde muito jovem, como se fosse inato à pessoa, ou as pessoas mais velhas também conseguem desenvolver essa faculdade. Parabéns por mostrar o caminho das pedras para as pessoas. Gratidão, Heriberto, de Blumenau, Santa Catarina. Bom, Heriberto, um abraço aí para você. Eu já fiz palestra em Blumenau, isso tem muito tempo, né? Isso em 1990, para você ter uma ideia. Mas eu fui muitas vezes a Santa Catarina, principalmente em Florianópolis, onde um lugar que eu gostaria de morar. Se eu tiver mérito e crédito espiritual para a próxima vida, eu queria morar em Florianópolis. Mas eu fiz muitas palestras pelo interior de Santa Catarina durante anos. Eu ia com o pessoal da Editora Universalista na época, eles iam com os livros, a gente rodava, fazia uma palestra em cada cidade. Eu conheço muito bem o estado de Santa Catarina, né? Então um abraço aí para o Heriberto. O Heriberto, é o seguinte, saídas do corpo, erroneamente, como muita gente falava, elas não são dons espirituais, porque a morte é uma saída do corpo. Então, definitiva. Então está intrínseco que o que está dentro pode sair. Agora, as condições e características de cada pessoa é que vão definir se há uma soltura maior ou menor para isso. A capacidade é de todos, já que a morte é de todos e a morte é uma saída definitiva. Se saída do corpo fosse, por exemplo, um dom, ou algo iniciático, ou uma mediunidade, só morreriam essas pessoas. O materialista nunca sairia, consequentemente nunca morreria. Então a capacidade de sair, ela já está na entrada, porque só sai o que está dentro. Agora, as condições variam de pessoa para pessoa. Algumas, às vezes, têm uma facilidade desde cedo, porque talvez já tenha mexido com isso em outras vidas, já traz um potencial mais ou menos emergindo. No caso, e o meu também. Né? Outras pessoas vão bater com esse tema pela primeira vez nessa vida, vão se empolgar, vão estudar, e aí vai começar um processo que não é da noite para o dia. Ele vai levando, porque ficou muito assim estranho, por causa de muitos autores diferentes falarem isso, e é claro, muitos até com boa vontade, mas muita gente pensou que saídas do corpo era um fast food místico. Você tem uma técnica aí? Sabe? Joga uma técnicazinha para mim como se fosse uma coisinha, sabe? E não funciona dessa forma. Então, uma das preocupações é dar conteúdo de consciência, conteúdo consciencial a esse tipo de saída do corpo, tá? É claro que você pode ter exercício aqui e acolá, mas a ansiedade em cima disso acelera o batimento, é ruim, falta de informação sobre o assunto, também a arrogância sobre o assunto cria bloqueio, né, de conhecimento excessivo em cima e pouca prática naquilo. Então não é um dom, não é algo. Eu conheci pessoas
que começaram a ter projeções já com certa idade, depois dos 50. Pode ser o caso dele, a gente não sabe a idade. Exato, a gente tem os livros aqui também para ele e conheci outras que estudaram esse tema a vida inteira e nunca tiveram algo, nenhum, pelo menos que elas lembrassem, porque existem saídas do corpo que a pessoa volta e não lembra. Sim. Então é muito relativo tudo isso. O potencial é de todo mundo. Agora, o estudo desse tema, né, o Heriberto, ele é mais do que só a saída. Ele envolve pensar no mundo extrafísico, questionar a si mesmo, o que você está fazendo por aqui. Sim. Você percebe que o ser humano não é apenas alguém que come, respira, bebe, dorme, copula até morrer sem sentido. Então, a que remonta reflexões de consciência quando você estuda algo como saída do corpo? Porque fala da existência de outras consciências além do corpo, o que naturalmente encaixa com o tema da imortalidade da consciência. Então, olhe por esse lado e eu vou te dar uma dica. Quando você for deitar, além de você ler alguma coisa sobre o tema, adquirir esse hábito, se possível, ergue o pensamento. Eu não vou falar prece no sentido comum, pelo lado religioso. Ergue o pensamento ao mundo espiritual em aberto, aos mentores que orientam sua jornada, pedindo uma forcinha nessa área, assim como já dão força na própria existência sua intrafísica. Uma forcinha para te ajudar ou a ter consciência ou a lembrar da saída se não estiver tendo memória. E sabe, e aquela coisa bacana, pessoal do lado extrafísico, dá uma forcinha aí, se eu puder ajudar os outros durante o sono, se eu puder aprender algo, estou dentro, mas noite a noite. E não fica cobrando o mundo espiritual também. Sabe, uma coisa light, que tem gente que pensa que o mentor espiritual é secretário dela. Não tem o que fazer, simplesmente, eu estou falando prece, não estou dizendo para quem nem como. Eu acho que isso é de foro íntimo. Sim. E se a pessoa não acredita em nada, pensa no sol, no universo, na magnitude da vida. Mas faça isso, porque já são poderosas sugestões que você está dando para o seu subconsciente desse desejo de ter a saída, né? Já que a prece não está pedindo nada, não é egoísta, e sim é uma abertura que você está buscando para o plano aonde você quer se projetar. Faça isso, leia bastante, tá? Vai tirando suas dúvidas aqui, a gente vai tentando responder na medida do possível. E o mais importante, Heriberto, vai sendo feliz estudando essas coisas, tendo projeção ou não, dá um jeitinho de se sentir bem com você mesmo e com a existência enquanto se atravessa mais essa vida, porque se não for para ficar contente, não adianta estudar nada disso, tá bom? Um abração para você. Obrigado, viu, Heriberto? A gente tem mais uma pergunta. Vamos matar mais uma? Então tá bom. Boa noite, é a Alessandra. Tá, Alessandra. Boa noite, parabéns a vocês pela iniciativa do programa. Há 9 anos acordo sentindo o estado vibracional esporadicamente, mas só há pouco tempo que estou aprofundando os estudos sobre as práticas energéticas. Conversei com um dirigente espiritual do centro kardecista onde que eu trabalho, e ele disse que eu tenho muita vontade de ter projeções lúcidas, e ele me disse também que todos os trabalhadores da casa saem durante o sono, que é aquilo que você mencionou um pouco também antes, em companhia dos mentores em caravanas para colaborar e receber ajuda da espiritualidade. Fiquei contente em saber que estou ajudando de algum modo e continuo aprofundando os meus estudos. Tenho muita vontade de ter uma saída lúcida. Comente, por favor. Só comentar, Alessandra Marconi Brancovan. Você viu a resposta que eu dei ainda agora para o Heriberto de Blumenau? A mesma coisa, tá? Leitura sobre o tema, na hora de deitar, ergue o pensamento, sabe? Não fica na inércia esperando uma projeção acontecer com você como um prêmio espiritual, não. O que ocorre é que trabalhadores espirituais de diversos lugares estão dentro de egrégoras, que têm mentores. Durante o sono, eles arrebatam as pessoas para fora do corpo para continuar a atividade. Dificilmente as pessoas lembram disso, né? Por causa de diversas circunstâncias. Amortecido, porque o cérebro, ele trava essa memória extrafísica quando vem, abafa e projeta e mistura imagens, sonhos e outra coisa, né? Lembrando também que os sonhos também têm conteúdo, mas não são saídas do corpo. Embora as saídas do corpo possam causar memórias misturadas com os sonhos. E os sonhos também têm conteúdo, mas aí é um estudo diferente, importante também, porque muitos avisos do inconsciente vêm pelo canal dos sonhos,
e a gente aprende também com os sonhos. Mas sonho não é projeção astral, é diferente. Ambos os assuntos são muito interessantes, tá? E muitos projetores ficaram meio com o pé atrás com a questão do sonho, porque não está luz. Besteira. Durante o sonho existem várias comunicações do subconsciente com a gente, coisas que a gente não percebe na vigília e que o inconsciente avisa. Então é importante também. Então todo projetor sonha. Eu conheci diversos, nunca conheci alguém que não sonhasse. Durante a noite se reveza um momento diferente. Projeção, estados hipnagógicos, hipnopômpicos, devaneio, estados alterados, sonho, pesadelo. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa. Eu inclusive, os projetores grandes que eu conheci, com quem eu estudei, não houve um sequer que não tivesse, porque está encarnado, vai ao banheiro igual todo mundo, pode ter uma projeção hiperlúcida ali, voltar e depois ter que ir ao banheiro. E aí você volta, deita e tem um super sonho, ou um pesadelo relativo a um medo que você teve durante o dia, a mente descarrega. Tudo é válido, a gente tem que estudar isso tudo de conjunto, sem ficar radical com coisa nenhuma. Perfeito. Ok? Bom, Wagner, a gente está encerrando aqui, respondemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. Ainda tem mais, né? Muitas outras perguntas para a gente responder. A gente só pode responder na medida do tempo que nós temos, tá, gente? Então, no próximo programa, nós vamos voltar ao mecanismos projetivos, que eu falei metade. Que é a terceira parte. Temos que terminar essa parte com as imagens, como eu fiz da outra vez, da próxima vez, tá, Jefferson? E aí a gente vai vendo a sequência dos temas, tá? E dentro da medida do possível. A gente vai responder as perguntas, vai mandando as mas a questão da velocidade da resposta e qual programa, nós não temos como garantir. E outra coisa também, para quando vocês mandarem as perguntas, se vocês de alguma forma não querem que mencione o nome de vocês, que vocês coloquem bem já no início do e-mail, tá? Então, por favor, não mencione o meu nome, aí a gente pula o nome, mas traz a pergunta, que a pergunta serve para todo mundo. Tá. E outra coisa, o Jefferson me mostrou um e-mail que a gente preferiu não responder hoje, de uma pessoa que fala de terapia de vidas passadas, durante as saídas, o sono. E aí eu e o Jefferson decidimos que a gente vai pegar o e-mail dessa pessoa daqui uns 2 ou 3 programas, e a resposta dela vai virar um especial sobre saídas do corpo e terapia reencarnacionista, regressão de memória, vidas passadas, coisa que, ó, Jefferson aqui é craque, e aí nós vamos fazer uma abordagem também em cima disso lá na frente, tá bom? É isso aí. Isso aí, Jefferson. Então vamos fechar? Obrigado, pessoal, aí, obrigado por vocês acompanharem e que vocês possam assinar os nossos canais, tanto do Sol do Everest como do IPPB, para que vocês possam ficar ligados aos vídeos mais recentes e não perder nenhum, né, Wagner? Opa! E a gente agradece a audiência de vocês, as visualizações e os retornos que vocês estão dando para a gente. Tá bom? A gente um abração para todo mundo. Programa, até mais.